Pré-vestibular Charles Xavier. Te cuida, X-Men. Hora do Enem no ar e hoje o assunto é Química. Nosso convidado é estudante universitário e pesquisador desde o ensino fundamental. Ele usou a castanha de caju para criar um larvicida que ajuda no combate à dengue, Gabriel Galdino. Mas é já. Porque antes tem aquele papo de lei sobre o Enem. Então vem pra cá, professor Tiago Oliveira. E aí, professor? E aí, meu querido, tudo Seja bem? bem-vindo. Obrigado. Radioatividade. O que o candidato precisa saber sobre esse assunto? Desconstruir essa ideia de um tema de outro mundo, de alguma coisa que vai te transformar num super-herói do dia pra noite. Pois é, essa é a primeira coisa que vem à cabeça, né? Então é o seguinte, o candidato geralmente começa a pensar sobre o tema de acordo com o que ele vê em outros tópicos, como ligações químicas, por exemplo, que são fenômenos que envolvem os elétrons, a eletrosfera. A radioatividade está atrelada à estrutura do núcleo do átomo, daí processos nucleares. Um processo radioativo tem início a partir do momento que o núcleo de um átomo tem uma certa instabilidade, seja por excesso de nêutrons, falta de nêutrons ou excesso de partículas nesse núcleo. A partir dessa instabilidade, ele começa a emitir partículas e energia, tentando se tornar uma espécie estável. Daí surge a emissão de partículas alfa, partículas beta, ondas eletromagnéticas e energia a partir do núcleo. Dentro de radioatividade, também é interessante dominar o tema sobre meia-vida, né? Esse Ou é período importante. de semidesintegração, que também tem uma ligação com esse aspecto e a relação entre a espécie radioativa e o tempo necessário para que ela reduza sua atividade radioativa à metade da inicial. A gente pode fazer uma revisãozinha sobre meia-vida ali no quadro, rapidinho? Pode. Meia-vida professor. é o tempo ou período necessário para que uma espécie reduza sua atividade radioativa à metade. Como assim? Tá? Imagina que eu tenho aqui uma massa M de um radioisótopo. Tudo bem? Transcorrido o tempo relativo à meia-vida desse radioisótopo, tá? A atividade radioativa, a massa desse radioisótopo ou o percentual desse radioisótopo vai ser reduzido à metade da massa inicial. Após transcorrer outro período de meia-vida, a massa resultante será a metade da metade, ou seja, 1/4. E assim sucessivamente. A cada período de meia-vida transcorrido, a massa ou a atividade radioativa de um isótopo vai sendo decomposta à metade. Se você for relacionar com fórmulas, você vai pensar no seguinte: a massa resultante de um radioisótopo vai ser a massa inicial desse radioisótopo dividido por 2, elevado ao número de meias-vidas dele. Ou seja, passou uma meia-vida, dividido por 2. Passaram-se 2 meias-vidas, divididas por 2 ao quadrado. Ou seja, dividido por 4. De M, Entendi. eu vou a M sobre 4. Agora, professor, geralmente as questões de meia-vida caem em gráficos, tabelas, costumam aparecer assim, não costumam? Também pode ser cobrado em função de gráficos. Tá? Uma opção é a questão relacionar da seguinte forma. Ele fala que você tem um radioisótopo, cuja meia-vida vale tantos anos, dias, segundos, enfim, unidade de tempo. E a partir disso você constrói a questão. Só que ele também pode fornecer essa meia-vida em função de um gráfico. Ele te dá um gráfico onde você tem a massa inicial e ela vai se reduzindo com o tempo. Você marca no gráfico aonde começa a análise e quanto tempo demorou para que essa massa caia à metade. É um tema que está ali na fronteira da química e da física, né? Tem aspectos químicos e físicos. A gente encaixa na físico-química. Por quê? Uma vez que vem da instabilidade do núcleo, tem diversos fatores físicos que estão relacionados com isso. Então, essa é a ligação entre a química e a física, essa interface que representa esse tema. Podemos cair para dentro da questão? Vamos lá? Questão 104 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. A técnica do carbono 14
permite a datação de fósseis pela medição dos valores de emissão beta desse isótopo presente no fóssil. Para um ser em vida, o máximo são 15 emissões beta por minuto vezes grama. Após a morte, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. Considere que um fragmento fóssil de massa igual a 30 gramas foi encontrado em um sítio arqueológico e a medição de radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. A idade desse fóssil em anos será. Como a gente identifica nessa questão, por exemplo, que é uma questão de meia-vida? Primeiro, a quantidade de carbono 14 se reduz pela metade a cada 5.730 anos. O período. Então, ele te indicou o período de meia-vida. E a técnica do carbono 14 é conhecida por ser usada na datação de idade de fósseis, idade de árvores. Por quê? Porque a taxa de carbono 14, tanto a massa do carbono 14 quanto a atividade radioativa dele, nesse caso a emissão de partículas beta, se reduz pela metade a cada 5.730 anos, que representa um período de meia-vida. E como é que a gente faz para resolver essa questão? Prestar atenção no que ele falou aqui. Primeiro, o máximo quando o ser se encontra em vida seria de uma emissão de 15 partículas beta por minuto grama. E no corpo do texto ele fala que esse fragmento fóssil, né, pesa 30 gramas. Então, relacionar a questão da massa do texto. São 15 emissões beta por minuto grama, quando o ser está em vida. Só que ele vai emitir 15 partículas beta para cada 1 grama de fóssil. O fóssil em questão tem 30 gramas. Então, ele vai emitir X partículas beta. Nesse caso, X vai dar 450 partículas beta em 1 minuto. Tudo bem? Beleza. Agora, presta atenção no outro detalhe que a questão falou. A medição da radiação apresentou 6.750 emissões beta por hora. Nós estamos em minutos. Temos que chegar em hora. Exatamente. Caramba, tinha uma pegadinha ali, hein? Não é uma pegadinha, presta atenção. Né? Exatamente. 450 emissões beta estão para 1 minuto. 1 hora, 60 minutos. Então, Y. Nesse caso, são 27.000 emissões beta por hora. Regrinha de 3 aí. Exatamente. Então, como que nós podemos achar o tempo que esse fóssil está emitindo partículas beta? Né? A massa resultante vai ser a massa inicial sobre 2 elevado ao número de meias-vida. Nesse caso, não se trata especificamente da massa, se trata da atividade radioativa, mas o princípio da fórmula será o mesmo. Então, qual é a atividade resultante segundo a questão? 6.750 partículas beta por hora. No início, nós vimos que a emissão deveria ser em torno de 27.000 partículas beta por hora. Sim. Então, essa quantidade de emissões foi dividido por 2 elevado ao número de meias-vidas. 2 elevado a x, vou trazer para cá e passar isso para lá dividindo. É igual a 27.000 divididos por 6.750. Se eu simplificar essa conta daqui, isso vai dar 4. Olha aí. Então, 2 elevado ao número de meias-vidas dá 4. 2 elevado a 2 dá 4. Passaram-se 2 meias-vidas. Cada meia-vida vale 5.730 anos. Ou seja, qual é a idade desse fóssil? 11.460 anos. Letra C. Letra C. Professor, eu vi que tem muito distrator, hein? Porque se ele parasse aqui, ó, 27.000, tem ali na opção Já teria uma opção. Tá vendo? A opção é. Se ele parasse aqui nessa primeira parte, 450, também tem lá a opção A. São muitos distratores, professor. Como é que a gente se esquiva disso tudo? Além de você dominar o tópico relativo à questão, é também compreender que as unidades de medida são extremamente importantes. Então, ele, de propósito, escreveu essa unidade. Emissões beta, minuto grama. Porque aqui embaixo ele te deu a massa do fóssil
Em em grama gramas também? e falou emissões beta por hora. Só para confundir. Não tá vendo? Justamente. Tinha outra forma de resolver essa questão, professor? Tem. Eu vou manter até aqui essa análise da Beleza. quantidade de emissões beta por hora. Então pensa comigo. No início, a sua emissão de partículas beta era de 27 mil partículas beta por hora, certo? Ao transcorrer uma meia-vida, que vale 5.730 anos, Certo. a sua atividade radioativa se reduziu a metade. Então, metade de 27 mil, 13.500 emissões beta por hora. Certo. Passados mais 5.730 anos, ou seja, outro período de meia-vida, qual vai ser a sua atividade radioativa resultante? 6.750 emissões beta por hora, que é justamente o que a questão informou. Exatamente. Então, passados 2 períodos de meia-vida, você tem a quantidade de emissões beta resultante. Você tá falando lá. Ou é seja, só somar. 5.730 da primeira meia-vida, Sim. mais 5.730 da segunda vida. Ou seja, 11.460 anos. Gabarito letra C. Exatamente. Professor, pra galera que quer ficar craque nesse assunto, qual é o seu conselho? Quem quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, né, sobre a questão da utilização da radioatividade, eu deixo a sugestão do filme Césio 137, Pesadelo de Goiânia. Se você quiser saber sobre meia-vida, aí eu vou te aconselhar a você procurar o canal no YouTube, que é o canal do ProEnem, que eu aconselho sempre meus alunos, que é um canal que tem a relação das aulas com o conteúdo, resolução de exercícios e a plataforma do site. Muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Obrigado, meu querido. Volte sempre, hein? Obrigado. O nosso convidado é apaixonado pelo universo da pesquisa científica. Ele se formou em ciências moleculares e está se formando em química, tudo pela USP. Mas essa paixão começou ainda no ensino fundamental, quando ele desenvolveu um larvicida à base de castanha de caju para combater os mosquitos da dengue. E o projeto foi tão inovador que ganhou até prêmios. Gabriel Galdino, conta essa história pra gente. E aí, Gabriel? Tudo bom? Seja bem-vindo. Conta aí pra gente, ganhou até prêmio? Que pesquisa é essa? No ensino fundamental, quando eu comecei a me interessar um pouco mais pela pesquisa científica, assim, eu comecei a conhecer alguns programas que levam os alunos para ter contato com pesquisadores dentro da universidade. Eu comecei a me interessar mais pela área de química, assim, eu comecei a ter as primeiras aulas de química e tal. Aí eu conheci um professor, que é o professor Edson Beatriz, que trabalha com orgânica, química orgânica. E esse professor ele já trabalhava com síntese de compostos para serem utilizados como produtos para a população, certo? E também estudar moléculas orgânicas, enfim. E a gente pensou num projeto que seria usar um produto que já, assim, que é o líquido da castanha de caju, que é um resíduo da castanha, da produção da castanha, pelo menos não se tinha até o momento um destino direto para esse composto, pelo quanto que ele é produzido. E a gente pensou em transformar isso em um produto útil para a sociedade. Então, surgiu algumas pesquisas que mostraram que esse líquido ali conseguia matar a larva do Aedes aegypti. Então, a gente não descobriu que o líquido mata a larva do Aedes aegypti, mas a gente pensou em transformar isso num produto para as pessoas utilizarem no dia a dia. Então, os problemas que a gente tentou resolver foi que esse produto ele não é solúvel em água. Então, quando você pega esse óleo preto e coloca na água, ele fica na superfície da água, porque ele é menos denso que a água e ele não é solúvel. Entendi. Então, isso é um dos problemas relacionados a esse líquido. Então, porque ele pode, se você tem uma produção grande dele e não tem um uso para ele pode ser descartado. E dependendo de como ele for descartado, pode gerar vários problemas ambientais. Nossa. Então, a gente pensou em transformar esse produto num produto solúvel, certo? Que a pessoa pudesse pegar dentro, assim, usar na casa dela, colocar na água, ele se dissolvesse e matar essas larvas do Aedes aegypti. Então, a gente desenvolveu um composto que é feito desse líquido da castanha de caju e do alho de mamona, que também é um produto que é muito comum no Brasil, né? A gente tem uma grande produção de mamona, certo? E a gente fez esse composto que parece um sabão, né? Assim, ele é um surfactante, que a gente fala que ele é um sal, certo? E que é feito a partir de um óleo. E ele é feito a partir da mistura desses dois óleos. A gente testou ele contra as larvas do Aedes aegypti, a gente fez o teste do larvicida e a gente viu que ele tinha eficácia contra o Aedes aegypti. Caramba, e quando surgiu essa ideia? Eu estava no 9º ano, então foi por meados de 2010, assim. Eu comecei a ter um contato com a universidade, assim, por conta das Olimpíadas de Matemática para as escolas públicas, do BMEP, que eles levavam os alunos para
fazerem cursos dentro do Instituto de Matemática da UFMS, que eu sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a UFMS foi o lugar que me acolheu durante todos esses anos. E essa proximidade da universidade foi muito bom, assim. Então, quando a universidade abriu as portas para que eu entrasse, eu aproveitei todas as oportunidades que apareceram no caminho. E essa pesquisa, ela surgiu por uma bolsa, que é uma bolsa do CNPq, que é o PMIC Júnior, que é um programa que qualquer aluno do Brasil consegue se inscrever. Assim, desde que tenha um professor que esteja disposto a orientar esse aluno, ou que esse aluno busque um professor para poder fazer isso, ele pode estar recebendo uma ajuda de custo e também algumas facilidades para você chegar na universidade ou dentro da própria escola desenvolver a pesquisa científica. E essa pesquisa, esse projeto, já está sendo aplicado no dia a dia? A universidade ela começou a adotar e fazer várias pesquisas. Uma das primeiras perguntas é: se eu colocar na água, eu vou matar só a larva do Aedes aegypti ou vou matar meu cachorro, vou intoxicar minha família, enfim. Qual que é o efeito desse produto sobre o ser humano? Então, a gente teve um laboratório que adotou esse trabalho, que foi o laboratório do professor Rodrigo, que é um professor lá da Universidade Federal, junto com a Juliana, que é a aluna de doutorado que está fazendo esse trabalho, que eles estão testando isso já passaram pelos testes em animais, né, para saber se intoxica os ratos, se você alimenta ele se você dá a dose que mata a larvinha, para ver se desenvolve câncer, se tem algum tipo de toxicidade, enfim. E agora eles estão no processo de aplicar dentro da cidade de Campo Grande. Eles estão procurando voluntários para poder estar fazendo essa aplicação e ver se você tem mesmo um efeito de diminuir as larvas do Aedes aegypti, do mosquito dentro da cidade, e também ver se aparece algum caso de intoxicação. E com esse projeto vocês ganharam um prêmio? Então, eu participei de várias feiras de ciências, uma delas é a FETEC, que é a minha casa, que é a Feira de Ciências e Tecnologia lá de Mato Grosso do Sul, que é a FETEC MS, que é um movimento grande agora, bem grande. E eu participei dessa feira em 2011, 2012, e fui premiado com 3º lugar lá. Mas, por ter participado da FETEC, eu acabei conhecendo outras feiras de ciências. Eu participei também de uma feira de ciências em Olinda, que foi bem legal, mas eu não competi nem nada. E eu conheci a FEBRASO, que é a maior feira de ciências do Brasil, assim, para alunos brasileiros, do ensino fundamental e médio, certo? E essa feira ela acontece em São Paulo, ela é super grande, é uma feira muito interessante, então quem quiser visitar também lá para conhecer. É uma feira que vai reunir vários alunos que querem apresentar o trabalho. Eu concorri na área de Ciências Exatas e da Terra, que é uma área do lado da feira, e ganhei em 1º lugar no ano de 2013 e 2014. E por ter sido bem premiado nessa feira, eu fui convidado para participar de feiras internacionais. Então, eu participei de um evento na Escócia, que é um festival de ciências, que tem uma feira dentro, né, que é o maior e mais antigo do mundo, o festival de ciências do mundo, assim, o Festival de Edimburgo, que é na Escócia. Aí eu fui lá levar meu projeto, apresentei, então foi até premiado, né, dentro da feira de lá. E participei da Feira Internacional de Ciência e Engenharia, que é a maior feira de ciências do mundo, que é o sonho de todo mundo que participa de feiras, é participar desse lugar. É como se fosse a seleção brasileira, só que de alunos do ensino médio que fazem ciência. Bacana. E lá eu apresentei meu trabalho em 2013 e ganhei o prêmio de 3º lugar na categoria de Química, especificamente. Então, caramba! Muito bem premiado, né? Sim. Parabéns! Não, e teve outras coisas também que aconteceram durante esse evento. Eu consegui conversar com um dos ganhadores do prêmio Nobel, o professor Harold Kroto, que infelizmente faleceu ano passado. E ele avaliou meu projeto. Assim, eu descobri que ele era ganhador do prêmio Nobel quando ele conversou comigo e falou: inclusive eu sou ganhador do prêmio Nobel. Caramba! Você já ganhou, bro! Sim, ele trabalhou na síntese do fureleno, que a gente fala, uma molécula muito importante assim dentro da química, estuda compostos de carbono, que tanto para supercondutores e para outras coisas. Enfim. Todos esses prêmios, todas essas competições, você participou enquanto estava no ensino médio. Eu terminei o ensino médio em 2013, aí em comecinho de 2014 eu estava participando, porque eu estava entrando na faculdade, mas foi tudo no ensino médio. Eu quero saber desse período. Como é que foi no Enem? Você fez o Enem, fez? Fiz o Enem. Só que naquela época a USP não aceitava o Enem, né? Tipo, eu fiz o Enem, tudinho, então... tanto a feira foi muito importante, assim, a pesquisa também que eu fiz foi muito importante no Enem. Por exemplo, aquela molécula ali... Vamos lá? Vamos lá. Essa molécula aqui é o cardanol. É a molécula que vai constituir grande parte do nosso surfactante que consegue combater a larva do Aedes aegypti. Ela não é a molécula mais ativa contra a larva, são modificações dela. As moléculas parecidas com ela, só que um pouquinho diferentes, que tem essa atividade. Mas esse daqui é o cardanol, que vai ser o grande constituinte. Ele foi
participou de uma das perguntas que eu respondi no Enem, que eu fiz em 2013. Então, isso foi muito interessante. E, além disso, o tema da minha redação foi sobre a lei seca, né? A FETEC, ela acontece na semana do Enem. Então, o Enem é no sábado e domingo. E a FETEC é na semana anterior. Caramba, então, aí assim... eu fui conhecer os projetos dos alunos, fui avaliar bastante gente. E eu acabei vendo vários trabalhos que envolviam esse tema da redação, que era o alcoolismo, né? Inclusive, até alguns trabalhos sobre a própria lei seca. Então, isso me ajudou bastante até a montar minha própria redação do Enem, sabe? Então, Repertório pra caramba, né? Sim, ajudou bastante. Então, feiras de ciências, assim, pra você, foi o melhor dos mundos. Atualmente, eu não conheço um lugar, a não ser congresso científico, onde você tem essa troca de conhecimento tão grande, assim, sabe? Porque você tem acesso a uma informação... Informações que estão até no limite da ciência. São coisas novas que estão acontecendo. São alunos que estão desenvolvendo coisas novas dentro de um assunto que ele gostou lá. Então, você vai ter coisas novas dentro de química, dentro de física, dentro de matemática, dentro de computação. Então, as feiras de ciências são um ambiente que vale a pena conhecer, sabe? Para quem quiser saber um pouco mais sobre sua pesquisa, sobre esse ambiente que você, com certeza, foi muito importante para a sua vida, como busca mais informação sobre a pesquisa e sobre as feiras? Então, a gente tem uma patente publicada, então quem quiser dar uma acessada lá no site da UFMS, nas patentes, só procurar meu nome, o do meu professor Edilson Beatriz, que é das pessoas que participou da patente. Então, tem lá toda a descrição do projeto. Show de bola. E sobre as feiras, assim, quais que você indica? Galera, vai na feira tal. Eu acho que qualquer feira já é um começo. A Febrace é muito boa, a FETEC é maravilhosa. Eu também tenho um pouco de viés, assim, para falar da FETEC, mas são feiras muito legais. Tem feira no Ceará, tem feira no Rio Grande do Sul, que é uma FETEC muito grande também, que é uma feira que vale a pena, que são projetos muito bons que vão. Tem os projetos do Brasil todo. A Febrace, que é no começo do ano, né? E agora que você está na faculdade, você continua desenvolvendo pesquisas? Como é que tá? Assim, eu parei um pouquinho porque como eu ingressei no curso de Ciências Moleculares, que é um curso um pouco integral e bem puxado. Denso, né? E como eu gosto mais da área de laboratório, aí se dedicar muito pouco ao trabalho não vale muito a pena. Então, eu separei algum tempo para ficar estudando mesmo, para poder aprender também coisas novas, entender um pouco mais da química na universidade, sabe? Tipo, da biologia, da física, da matemática, que é essa a proposta do meu curso, né? Que o curso de Ciências Moleculares ele surgiu para pessoas que gostam de mais de uma área, entendeu? Entendi. Então, aí, pegando esse viés da interdisciplinaridade, eu fui conhecer uma professora, que é a professora Raio Augusto, do Instituto de Química da USP, que faz parte do Redoxoma, que é um grupo de pesquisa financiado pela FAPESP, que é pessoas que gostam de trabalhar com bioquímica redox, coisas que acontecem dentro da célula, reações químicas que acontecem dentro da célula que envolvem trocas de elétrons. Então, isso é uma área de pesquisa que eu me apaixonei. E meu trabalho é entender um pouco mais sobre uma molécula específica, que é o triptofano, que é um aminoácido. Então, o triptofano ele é um aminoácido e, por ser um aminoácido, ele vai constituir proteínas. Então, a proteínas é o que vai fazer tudo dentro da célula. São a máquina que move a célula. Todos os processos, todo o metabolismo acontece por meio de proteínas. E eu estou estudando um pedacinho dessa proteína, que é o triptofano, que é uma modificação que ele se dimeriza. Então, estou tentando entender como que é essa ligação dentro da molécula. Então, estou tentando tirar uma foto dela e entender, olha, é aqui que está ligando aqui, essa é a estrutura dessa molécula. Complexo, trabalhoso. Sim, ele é bem mais voltado para a química, mas tem esse viés da biologia, É isso aí. Gabriel, muitíssimo obrigado. Parabéns mesmo. Sucesso aí em toda a sua carreira. Obrigado. Novidades, parece aí. Beleza. Já estão ligados, né? Sem essa de ter medo de realizar seus sonhos. E o Enem é o primeiro passo. Se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de mais conversas como essa. youtube.com/TV Escola. E até a próxima. Hora do... Agora vai. Hora do... Oi, que... Tá ligado?